Bom dia, irmãs. A paz esteja com todas, amém? Graças a Deus, mais um dia abençoado pelo Senhor, mais um momento que estaremos juntas compartilhando a palavra do Senhor, mais uma EBD e até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem dado graça e tem preparado momentos tão preciosos, tão ricos, e é muito bom estar aqui com vocês. Na luta, na batalha, no pensamento, em oração, para que a gente volte a se encontrar presencialmente o mais rápido possível. E enquanto a gente está aqui, a gente vai lutando, a gente vai aprendendo, a gente vai buscando e conhecendo o Senhor. Amém? Então, hoje a gente tem bastante coisa para ler, tem bastante versículo para abrir, e eu vou pedir para a gente já orar pelas ofertas para iniciar a escola bíblica e que Deus possa falar com você, que Deus possa te abençoar ainda mais com essa palavra e que Deus possa edificar a sua vida. Amém? Então pega na sua mão a sua oferta e eu já vou falando para você. Já vai pegando aí a tua Bíblia, já vai pegando o seu caderninho, porque a gente tem bastante versículo para falar, tá bom? Então vamos agradecer pelas nossas ofertas, oferecer ao Senhor. Amém? Oh Deus de amor, eu te louvo e te agradeço, Pai. Te agradeço, Pai, porque o Senhor, no meio de tantas lutas, tantas batalhas, nós temos o nosso pão, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa casa, o nosso teto, e eu te louvo, Deus, porque o Senhor é muito bom, em todo o tempo o Senhor é bom. E eu peço que o Senhor receba, Deus, as nossas ofertas. O Senhor vê o coração, o Senhor não vê a aparência, o Senhor não vê a quantidade. E eu sei, Deus, que o Senhor está contemplando agora cada vida, cada mulher da CBD, cada jovem, cada adulto, cada criança, cada junior que está levantando a sua mão neste momento. Que o Senhor possa se agradar de nós e da nossa oferta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente pode estar ouvindo, até mesmo nas lives, a preocupação de Deus conosco, em como nós temos igreja, em como nós valorizarmos a vida eterna, em como nós valorizarmos não só essa vida terrena, mas a pátria celestial. Então vamos orar pela nossa aula, para que seja uma bênção para a tua vida e para a nossa vida, e que seja um tempo gostoso na presença do Senhor. Deus, sem ti nós nada somos, Pai. Convidamos a ti, Espírito Santo, para ministrar aos nossos corações, Deus, para nos ensinar, para revelar a tua palavra e o teu querer, que através, Deus, da sua palavra, que nasceu a igreja, e através da sua palavra que a igreja permanece. Eu peço, Deus, que o Senhor visite cada mulher, cada uma dessas mais de 100, quase 200 mulheres que estão participando da escola bíblica, e possa fortalecer. Se de repente tiver alguém desanimado, tiver alguém com semblante abatido, Deus, que possa ser revigorado, que nós possamos priorizar o teu reino e a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, vamos pegar a Bíblia. Eu quero que você abra comigo em Filipenses 3, 20 e 21. Vamos abrir a palavra, Filipenses 3, 20 e 21. Posso ler? Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O pastor falava na versão dele, transformará o nosso corpo humilhado. É uma morada muito excelente que Deus tem para nós.
Então, para começar a nossa aula, eu queria que a gente observasse um pouquinho o nascimento da igreja, né? A gente está falando em EBD, vamos ser bem simples, mas falar um pouquinho sobre o nascimento da igreja. No Antigo Testamento, né, como até o pastor nos ensinou, Deus determinou bênçãos para o seu povo, que era o povo judeu, e bênçãos terrenas que cumulariam assim na sua fidelidade em servir ao Senhor. Então, em Deuteronômio 28, ele deixou promessas, ele deixou estatutos, ele deixou mandamentos, e se o povo judeu ele andasse naquele caminho, ele seria grandemente abençoado. E com a manifestação da graça e todo o processo de salvação, como até algumas pregações anteriores o pastor falou sobre a substituição, houve essa obra de substituição, que eu vou estar citando aqui para a gente estar compreendendo melhor o que essa manifestação da graça causou nas nossas vidas. Por exemplo, uma das coisas que Deus estabeleceu para o povo judeu foi a Páscoa, né? E a Páscoa, ela foi substituída por o quê? Pela ceia do Senhor. Né? Em Êxodo 12, abre lá comigo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 12. Moisés ia falando para o povo, né, sobre como deveria proceder a Páscoa do Senhor. Mas olha que interessante, gente. Em Êxodo 12, no versículo 43, fala assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Então a gente já pode observar que Deus ele instituiu a Páscoa para o povo judeu e através da manifestação da graça, o que aconteceu? Aí você pode ler depois lá em Lucas 22, que foi a ceia, a última ceia que o Senhor participou, que o Senhor Jesus participou com os seus discípulos. Ele estabeleceu uma nova aliança, um novo tempo, um novo processo, um novo testamento, através do seu corpo e através do seu sangue. Outra coisa que também foi substituída foram os sacrifícios, as ofertas, que as pessoas eram, através de vários sacrifícios e ofertas específicas, o povo sacrificava animais e gorduras, enfim, com um determinado fim, que a gente não vai se ater agora, mas para que tivesse a gratidão, o perdão dos pecados, né? E hoje o que a gente aprendeu? Que isso não é mais necessário. Quer ver? Abre lá comigo em Hebreus 10, 12. Hebreus está lá perto do finzinho da Bíblia. Hebreus 10, 12. Que fala assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Estamos falando do nosso querido Jesus. Ele está sentado à destra de Deus, preparando morada para mim e para você. Então, não precisa mais. Algumas religiões ainda mantêm resquícios de adaptações que foram acontecendo, de sacrifício de animais, mas não é mais necessário, né? Nós temos o Cordeiro que tira o pecado do mundo por nós. E a outra coisa também que foi substituída, que nós tivemos o primeiro Adão e foi sentenciado, foi condenado e foi substituído pelo último Adão, que foi Jesus, o homem, né, no Cristo que se fez homem, trazendo para nós, trazendo para a humanidade uma nova realidade de vida eterna, porque até então nós estaríamos condenados. Vamos lá também ler a Bíblia em Romanos 5,19. Eu não sei se eu tô falando muito rápido, devagar, tá, gente? Mas me perdoem, mas eu espero que possa tá me fazendo compreender.
Romanos 5:19. Está lá depois de Atos, depois dos Evangelhos. Qualquer coisa dá um pausa o vídeo, procura o versículo. O importante é você acompanhar, porque é importante a gente saber esses versículos. 5:19 que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É a obra do Senhor. Então a gente pode ver que o Antigo Testamento ele era focado nas bênçãos terrenas para o povo judeu, e Jesus ele trouxe uma nova realidade de vida eterna, trazendo bênçãos celestiais, que é o que eu quero focar agora, que é o reino eterno. Né? A gente aprendeu que a igreja ela não foi adaptada, ela não foi criada, a igreja ela nasceu pela revelação da palavra de Deus. A igreja ela nasceu e ela alcançou a mim e a você. A igreja ela nasceu sem distinção de povo, de gênero, para alcançar todos nós, né? Para alcançar os chamados, para alcançar os escolhidos, trazendo essa esperança de nova vida. E você e eu, nós temos essa esperança e essa realidade de termos uma paternidade eterna. Nós fomos feitos filhos de Deus. Será que você consegue compreender? Às vezes a gente não consegue compreender a dimensão desse poder. Tem até a música que fala, né? Me dá poder de filho. O poder de filho. Você tá abatida? Você tá triste? Você se sente derrotada? Eu falo uma coisa pra você. Você tem um poder na sua vida que é o poder de filho. Não um poder pra gente se ensoberbecer, mas um poder que transforma, que tira as vestes de tristeza e derrama alegria, que tira o luto e coloca alegria, que transforma o pranto em riso. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Então, aqueles que creem no nome de Jesus, eles alcançaram no reino de Deus, ou eles têm algumas conquistas a passarem, alguns processos a passarem, que são 3 coisas. A primeira, novo nascimento. Que até Nicodemos, né? Deus foi claro, necessário é vos nascer de novo. Né? Lá em João 1:12-13 diz assim: contudo, aos que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, mas nasceram de Deus. Então, olha que preciosidade. Nós não somos judeus, mas nós temos o acesso a essa vida eterna, né? Aos que creem e obedecem ao Senhor. A outra coisa que é um novo nome, como a pastora falava, né? Acho que foi no culto, ou foi numa live, eu não lembro, falando qual que será esse novo nome, né? Tá lá em Apocalipse 2:17, que diz assim: ao vencedor proporcionarei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então, é um novo nome. E esse nome, gente, eu também estendo ele não como só um nome pessoal, mas como que Cristo nomeasse o seu povo. Ele nos nomeou para que a gente vá e dê fruto e o nosso fruto permaneça. E também Deus nos deu o quê? Recebi um novo coração do Pai. Um novo coração. Deus tirou Ezequiel, acho que é Ezequiel, isso. Ezequiel ele já profetizava, né? Que ele derramaria o Espírito, ele arrancaria o coração de pedra e abençoaria com um coração de carne. Então, são todos uns processos, promessas que Deus nos deu, e as alianças e as promessas, a partir do Novo Testamento, passaram a priorizar o reino de Deus. Claro que a gente é abençoado aqui nessa terra. Claro que nós obedecemos os princípios, financeiramente o dízimo, do tempo, do nosso fruto, daquilo que a gente recebe. Sabemos que temos o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, que a gente canta tanto, né? Então, também a gente vê que o Senhor, Ele nos deu promessas de uma vida abundante, de uma vida próspera, de uma vida plena. Nem sempre tudo é 100% maravilhoso, nós temos as nossas fases, mas nunca falta, porque Deus nos guarda, nos protege, nos dá o pão, nos dá o alimento de cada dia. Amém? Então, gente, a nossa esperança, a tua esperança, tem que estar na glória. Tem que estar lá, no nosso maior tesouro. E aí você pode perguntar assim, vamos raciocinar um pouquinho. Mas espera aí, se eu não tenho que focar nas coisas aqui da terra, se isso daqui não vale nada, se isso daqui tudo vai passar, por que nós temos que passar por tantas aflições? Né? De repente você está em casa, mas só Deus conhece o teu coração. Só Deus sabe as lutas que você enfrenta, que eu enfrento. Só Deus, de repente você não consegue dividir isso com ninguém, alguma dor, algum sentimento, porque você fala, só eu e Deus sabemos o que estamos passando. Por que, Senhor? Por que se eu tenho uma vida eterna, se eu tenho uma promessa, por que eu tenho que passar por tantas lutas e aflições? Eu vou falar uma coisa para você, minha irmã. É esse tempo que nós passamos, todo esse processo do nascimento da igreja até hoje, é esse tempo que fez com que o evangelho chegasse até a mim e a você. São as lutas dos nossos antepassados, as perseguições, as batalhas, as mortes, as guerras. E hoje, graças a Deus, nós temos uma certa liberdade, né? Hoje bem tumultuada às vezes, né? Por meio de redes sociais, enfim, pelos escândalos, mas nós podemos, eu posso estar aqui falando com você, graças a Deus, a gente pode compartilhar. No momento que você está triste, você pode chamar a tua irmã, compartilhar um versículo, você pode chamar a tua líder. Então, assim, são esses momentos, essa vida que você está construindo com a sua família, com os seus filhos, de compartilhar uma palavra, de levar o evangelho, de levar uma visita para a igreja. É todo esse processo peregrinando que nós estamos aqui, que faz com que esse evangelho ele alcance o teu familiar, ele alcance o teu amigo, ele faça com que a unção de Deus permaneça na tua vida e que a fé não morra. É muito importante esse tempo que a gente está aqui. A gente não pode reclamar muito não, porque se o próprio Cristo sofreu dores e aflições, sendo Deus, tomou forma de homem e viveu em carne nessa terra e se ofereceu por amor de nós, né? É para isso que nós temos que olhar para o alvo, pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do céu. Deus manifestou o seu Espírito, manifestou a sua igreja, manifestou através de nós a comunhão do corpo de Cristo. E é nisso que você deve pensar. Sabe, não fica pensando só na dificuldade, olha para o seu Deus. Não fica pensando só no problema, na adversidade. A gente ouve isso tanto, é tão difícil de praticar, mas olha para a palavra. Olha para a palavra. A palavra ela é um bálsamo para as nossas vidas, né? Eu conversava com uma pessoa que se converteu e ela falava assim, eu sou convertida, mas eu não tenho a mania de ler a Bíblia, não. Achei tão curioso, não que eu seja um exemplo, tá, irmãs, de ler a Bíblia, mas eu achei tão curioso porque, assim, louvado seja Deus pela nossa casa, né, que temos um ensino bem profundo sobre a palavra de Deus, é vida para nós, né. Então, quando a gente está aqui, a gente tem uma carreira a percorrer, a gente tem um alvo, a gente tem uma vitória a alcançar, né. Veja bem, assim, o que antecede um casamento? Qual que é o período que antecede o casamento? É o noivado. É o noivado. O que é o noivado? O noivado é aquele período em que se há um compromisso real com a pessoa. O noivado é a certeza que a pessoa se compromete que estarão juntos para sempre. Na alegria, na doença, na tristeza, na saúde. O noivado é um período em que se estreitam os laços, em que se estreita o relacionamento, em que se há um conhecimento maior. E o que Cristo vem buscar? Cristo vem buscar a sua noiva.
Cristo vem buscar a sua igreja. Cristo vem buscar as virgens prudentes, que estiverem com óleo, que estiverem preparadas. E a noiva de Cristo, que somos nós, esse período de tribulação que a gente passa, de tristeza, não é só isso. Eu quero que você, assim como eu, que nós possamos compreender que esse período de noivado ele é maravilhoso. Esse período é um período que a gente pode, como dizem Oséias, Oséias 6:3, né? Ou é 3:6? Peraí, deixa eu pegar minha colinha aqui. 6:3. É um período que a gente deve se aproximar do Senhor. Conhecer o Senhor, a sua palavra, ter experiências com Ele. Sabe, é tão gostoso quando Deus ele fala através da sua palavra, Ele confirma. Quando você está, de repente, no teu trabalho e você sente a presença do Espírito Santo ali. Quando você está naquele ônibus lotado e você ouve a voz do Senhor falando com você. Quando você está no meio daquela tribulação e Deus te enche do Espírito Santo, você começa a falar em línguas. Então, o período do noivado, ele é maravilhoso. Só que também é um período do quê? De renúncias. Um casal, quando a pessoa está solteira, de repente ela vai ter gastos com alguma coisa, uma mulherada aí vai com cabelo, vai ter gastos com cabelo, uma coisa mais absurda, porque a gente pode, tem aquela condição. Mas de repente, quando você tá no noivado, você começa a comprar as coisas, o que acontece? Você fala, não, esse daí eu vou economizar esse dinheirinho, eu não vou comprar esse A, não, eu vou comprar esse B, porque eu vou comprar tal coisa para nossa casa. E a gente passa a ter renúncias, a se adequar, se adaptar um ao outro, cedendo e vivendo uma nova vida. De repente, se você ia sair, ia dormir fora, ia sei lá, viajar sozinha, aí você fala, não, eu prefiro passar o final de semana com meu noivo, né? Mais ou menos assim, eu não sei porque eu nunca fui noiva, tá, irmãs? Mas quando a gente passa a desfrutar esse tempo, é maravilhoso. Porque assim, agora, como diz lá em 1 Coríntios 13:12, eu vou ler aqui, fala assim, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei como também sou conhecido. Então, agora nesse tempo, lógico, ninguém vê a Deus, mas nós estamos tendo esse conhecimento através da palavra do Senhor, vendo em parte. Temos a esperança, a fé e o amor, mas depois vai permanecer o amor. Porque quando a igreja subir, quando a noiva de Cristo subir, aí esse relacionamento vai estar completo. Amém? No período do noivado, é o período do enxoval, é o período de conseguir coisas, né? Só que nosso noivado é diferente. O nosso preparo são as coisas do céu. Você não vai preparar teu tempo de comunhão com Deus em só pensar aqui. Trabalhar, 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 não dormir, não dormir, não dormir, estudar, 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 não viver. Não estou falando que a gente não deve trabalhar, né? Eu sei que vocês têm sabedoria suficiente para compreender, nem estudar, nem nada. Mas não olhar para o Senhor, deixar Ele de lado, enquanto seguimos a nossa vida, aí é que está o erro. Aí é que a igreja, porque assim, irmãos, aqui ninguém é judeu, aqui ninguém... Nós temos conquistas no reino celestial, mas precisamos caminhar para isso. Precisamos prosseguir para o alvo. Então é o tempo que você vai juntar os tesouros. Você não vai enterrar seus talentos. É o tempo que você vai semear na sua vida, na igreja, na vida do seu irmão. É o tempo que você vai ajuntar realmente tesouros no céu. Você vai pensar nas coisas que são do céu, sabe? Ouve louvor, sabe? De repente, semeia na vida do teu irmão. Pega o WhatsApp, não propaga aquele vídeo chato. Propaga um versículo, um louvor, um conselho. O pastor, ele falava, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo para ficar conosco aqui na terra, não foi para nós nos sentirmos
orgulhosos, presunçosos ou arrogantes, né? Mas Cristo, ele deixou o Espírito Santo para que a gente conhecesse mais o Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz e desfrutar do seu amor. Então, é nisso que a gente deve semear. Então, que nós possamos, como mulheres sábias, semear a esperança na vida das pessoas. De repente, uma pessoa vem, uma vizinha, uma amiga, uma colega de trabalho, vem se queixar para você, se queixando, se maledicendo dessa vida, que essa vida não vale a pena, que essa vida não vale nada. Olha, eu vou falar uma coisa, talvez essa vida não vale, mas tem uma vida eterna que vai valer a pena. Esperar, passar pelas aflições e passar pelas lutas, porque a gente não está focando aqui. Eu tenho que fazer aqui, como as pregações a gente vai lembrando, né? O pastor falava, segue na tua batidinha. Então vamos seguindo a nossa vida, vamos trabalhando com honestidade, vamos trabalhando na simplicidade, vamos vivendo, vamos cuidando da nossa família. Faz o que você pode pela sua família, faz o que você pode pelos teus irmãos, pela igreja, e vamos semear na vida do nosso próximo, né? Vamos pegar o nosso tempo que a gente tem de pandemia também, para plantar no coração das pessoas o anseio pela eternidade. Tem um versículo que diz que Deus plantou, eu não lembro corretamente, aí você pode até dar uma pesquisada e depois você me fala, que ele colocou a eternidade no coração das pessoas, uma coisa assim. E muitas pessoas estão desesperadas, né? Talvez você seja uma pessoa dessas, talvez você já não tenha mais acreditado, talvez você tenha achado isso muito utópico. Como assim ir para o céu? Como assim existe inferno? Irmã, existe uma morada. Se não fosse assim, ele não nos teria dito. Então existe uma morada para você e para mim, né? Eu vou encerrar lendo um versículo que a pastora leu na abertura do culto de domingo de manhã, que está lá em Salmos 93, 5, que diz assim: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Então, a noiva, ela se prepara. A noiva, ela tem o vestido que ela escolhe com todo carinho, com todo cuidado. Então, como noiva do Senhor, que nós possamos nos adornar. O que você tem feito pelo teu noivo? Como você tem se preparado? Vai pensando aí. Amém? Então, que Deus possa continuar falando nas nossas vidas. E eu peço que você ore agora. Peça para Deus com sinceridade no seu coração. De repente você está pensando muito aqui. É muito trabalho, é muito só na casa, é muito na parte material. E se esquecendo um pouquinho do Senhor, que é o principal das nossas vidas. Amém? Oh Deus, quantas vezes, Pai, nós deixamos de lado o reino espiritual, deixamos de compartilhar uma palavra, deixamos de viver a realidade da vida eterna que o Senhor nos deixou, mas que o Senhor possa cuidar de nós e nos perdoar, e falar ao nosso coração e nos conduzir, Deus, para que sejamos sábias, para que tenhamos discernimento espiritual, Deus, e sabermos priorizar o Teu reino, sabermos, Deus, priorizar as Tuas coisas e não somente focarmos nas coisas terrenas, que se nós assim fizermos, vamos nos aborrecer a todo momento, vamos estar nervosas, ansiosas, até mesmo deprimidas, Deus, mas que através dessa palavra nós possamos abrir o nosso coração para receber a graça, a alegria, o consolo do Espírito Santo e a partir daí temos uma mudança de pensamento e vivermos o reino do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E agora a lição de casa. Então a primeira coisa que você vai fazer, eu quero que você escreva ou grave, né, para você achar melhor, o que a palavra de Deus diz para nós fazermos enquanto esperamos o nosso noivo, né? Como que nós devemos agir nesse período. E a outra, eu queria que você compartilhasse uma experiência na sua vida
em que você priorizou o reino e as coisas do Senhor, né? De repente foi abençoada, ou, enfim, compartilhe algo que você queira com a gente, para nos edificar. Amém?